Dentro da aprendizagem cooperativa, vou continuar com a apresentação do segundo método e começo por dizer que, de facto, este método foi trabalhado, testado, investigado e apresentado por dois israelitas, conhecidos por Sharon. Estes dois pedagogos, pois, apresentaram este método da aprendizagem cooperativa, a investigação, e reconhecem que, de facto, para que o grupo de trabalho tenha um rendimento e que corresponda à filosofia que está por trás deste método, é importante que eles tenham incutido já dentro de si uma série de habilidades de trabalhar em grupo. Porque aqui, de facto, não é só investigar por investigar, mas sim fazer essa investigação em grupo. Bom, enquanto às características deste método de investigação em grupo, podemos destacar 4. Primeiro, a investigação. Segundo, a interação. Terceiro, interpretação. E quarto, a motivação intrínseca. Umas palavrinhas sobre cada uma destas características. Começando pela investigação. A investigação desenvolve-se a partir do momento em que o professor coloca um problema desafiador e multifacetado. A iniciativa dos alunos é valorizada quer na seleção das fontes, quer nas questões formuladas e nas respostas encontradas. Este método baseia-se, pois, no aprender como se aprende e pode ser usado com qualquer assunto e não apenas com assuntos relacionados com o conceito de ciência do senso comum. Quanto à interação, é importantíssimo dizer que os alunos devem ter a capacidade de ouvir o outro, de encorajarem a participar e a realizar as tarefas, a expor as suas opiniões e confrontarem-se com os diferentes pontos de vista, tomarem decisões sobre diversos aspectos, desde as fontes a consultar, aos métodos de recolha de informação, da forma como fazer o relatório, ao formato a apresentar aos colegas. No que respeita à interpretação, é importantíssimo que, como na linha de Piaget e Vygotsky, a interpretação das novas informações recolhidas é particularmente favorecida pela interação. A discussão com os colegas é de extrema importância, não apenas nos aspectos cognitivos, mas também nos sociais. Este método de aprendizagem cooperativa é aquele que, de uma maneira mais clara, se baseia em abordagens cognitivistas da aprendizagem. Quanto à motivação intrínseca, destacar uma das afirmações dos autores deste método. Um método que realmente trabalha muito a autonomia dos alunos. Motivação intrínseca refere-se à natureza do envolvimento emocional com o tópico que estão a estudar e na persecução dos conhecimentos que pretendem adquirir. A finalidade é que os alunos fiquem envolvidos pessoalmente na procura da informação que precisam para a compreensão do estudo. Bom, depois de ouvir estas 4 características que são fundamentais para que haja uma verdadeira implementação deste método de investigação, vamos então agora falar nos 6 passos que devemos ter em consideração na hora de implementar este método nas nossas aulas. Olhando para o primeiro passo, a apresentação do problema geral pelo professor, aqui destaco 2 ideias. Primeiro, deve ser geral, polifacetado e permitir várias respostas. Segundo, pode estar ligado ao currículo ou não. Esta base deve ser bem apresentada pelo professor, coloca-se o problema por escrito, os alunos fazem perguntas, põem hipóteses, portanto, pode haver uma forte discussão, organizam-se as questões em subtópicos,
para depois poder ser apresentado aos diferentes grupos para daí passarem ao trabalho. Em relação ao segundo passo, os alunos em grupo planificam as suas investigações. Isto é muito importante, cada grupo deve dedicar a este trabalho 1 ou 2 horas a planificar todo o trabalho. Deve ser escolhido um secretário que anotará as principais decisões e, entre outros papéis, também deve haver um elemento de ligação aos outros grupos que reúna com eles sempre que se justifique. As 3 principais responsabilidades do grupo são, primeiro, escolher as perguntas a que irão responder, determinar os recursos que irão precisar e dividir o trabalho e estabelecer os papéis de cada um dos elementos do grupo. Terceiro passo, os grupos desenvolvem a sua investigação. É a etapa mais longa, pode levar 3 ou 4 aulas. O grupo deve dar conhecimento ao professor se tiver de investigar fora da sala de aula. Quando a recolha, a organização, a interpretação estão a aproximar-se do fim, o secretário começa a delinear as conclusões, as respostas a todas as questões. As conclusões finais devem obter consenso entre todos os elementos. Quarto passo. Os grupos planificam a sua apresentação. O principal propósito da apresentação é mostrar aos colegas o que consideram ser a ideia principal dos seus resultados. Essa apresentação pode assumir várias formas, desde relatórios escritos, a uma exposição, uma dramatização, realização de um vídeo ou apresentação em computador. O importante é que todos os elementos do grupo tenham um papel ativo nessa mesma apresentação. No quinto passo, os grupos fazem as suas apresentações. Aqui o professor cria o calendário, 2 aulas podem ser suficientes e durante as apresentações os restantes alunos devem tomar notas e esclarecer as dúvidas no período de questões. O professor deve estar atento para evitar a competitividade doentia entre grupos e o professor pode fazer uma síntese após cada apresentação, alertando para a pertinência do resultado. Sexto passo e último. Professor e alunos avaliam os seus projetos. A avaliação é integral. Primeiro avalia-se o conhecimento, seja em relação à informação apreendida, seja em relação à informação relativa aos processos de investigação, e avalia-se também a forma como o grupo funcionou. Por outro lado, trata-se também de uma avaliação de cada um dos elementos do grupo, em si e da turma no seu conjunto. O professor pode realizar um teste de conhecimento ou simplesmente avaliar os alunos de forma menos formal. Há, ao longo de todo o processo do trabalho, uma observação naturalista por parte do professor que lhe vai permitir fazer uma avaliação ao longo de todo o trabalho. Bom, para finalizar, minhas amigas e meus amigos, dizer que este não é o único método de investigação, há muitos outros, mas todos eles praticamente comungam na mesma ideia. Em Portugal conhecemos, por exemplo, um que se aproximou muito desta ideia, que foi o trabalho de projeto. Bom, o importante aqui é de facto criar esse espírito unificador, que todos os elementos trabalhem para o mesmo fim e que de facto se sintam motivados por esse mesmo trabalho e aprendam para a sua vida, para além dos conhecimentos, pois essas outras habilidades sociais que são fundamentais. E se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário e subscrevam o canal, porque nós por cá, meus amigos, vamos continuar a falar um pouco mais sobre a aprendizagem cooperativa. Fiquem bem, um abraço.